Morte. Tá aí um tema pesado, complicado, mas que muitas pessoas acabam se deparando com isso em tempos de Covid-19. Muita gente está tendo que lidar com uma morte certamente precoce de um amigo, de um familiar, enfim, de um ente querido da família, do círculo social, ou, enfim, pessoas pelas quais se tem afeto. E eu decidi falar sobre isso porque no dia 10 de novembro, em um evento sobre turismo, o presidente da República, ele utilizou uma frase que me fez refletir um pouco sobre como as pessoas estão lidando com a morte nesse momento e como deveríamos de fato estar lidando com a morte. Eu vou colocar o trechinho aqui e, enfim, para contextualizar tudo aí você vai me entender. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Então, veja bem. Ele diz que todo mundo vai morrer um dia e que a gente não pode fugir da realidade. Concordo. Todo mundo vai morrer um dia e a gente não deve fugir da realidade. Mas o contexto em que ele coloca essa frase, né, falando sobre pandemia, falando sobre fechamento de economia, de comércio e tudo mais, todo mundo sabe que ele é contra isolamento, enfim. Ele nunca escondeu as posições negacionistas dele a respeito de, na verdade, não é só sobre a Covid, é sobre tudo. Tudo tem uma conspiração, tem um inimigo. Mas, vamos lá. Essa coisa de todo mundo vai morrer um dia, no contexto que ele coloca, me dá a impressão, e eu acredito que muita gente deve ter tido essa sensação também, que a morte está banalizada. Que é aquela coisa assim, bom, todo mundo vai morrer um dia, então pra que eu vou me preocupar com Covid-19? Se alguém pegar e morrer, bom, paciência, é o ciclo da vida. Então pra que eu vou fazer alguma coisa? Né? E esse pensamento é cômodo. Ele gera uma acomodação. Porque eu não preciso tomar atitude, eu não preciso lidar com a situação, eu não preciso agir de nenhuma maneira. Simplesmente deixo a vida seguir seu rumo, né? Deixa a vida me levar. Segue ao sabor do vento. E isso, ao menos na minha visão, é muito grave. Eu não sou psicólogo, sou educador, não vou ficar falando sobre, por mais que eu tenha conhecimento a respeito disso, sobre os estágios do luto, sobre... enfim, esse psicologias aí, eu não quero falar sobre isso com você nesse momento. Mas eu queria falar para você enquanto ser humano e que ficou incomodado com essas palavras do presidente, porque o presidente é uma liderança, as pessoas escutam esse cara e seguem esse cara e seguem os ensinamentos, né, entre aspas, dele. E o brasileiro sempre conviveu com a morte de uma maneira bem banal
né? Você liga a TV e fulano morreu assassinado e enfim. E a morte acabou se tornando uma coisa corriqueira no nosso dia. E isso foi dessensibilizando as pessoas, foi fazendo as pessoas perderem a proporção do quanto vale a vida, do quanto vale uma vida. Né? A gente sabe que todo mundo vai morrer um dia, mas a gente não se prepara efetivamente para isso. A gente não fica pensando o que eu vou fazer quando meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu melhor amigo, enfim, como que eu vou lidar com a morte dessas pessoas? A gente não se prepara para esses eventos, apesar de saber que eles vão acontecer. E tratamos a vida do outro, daqueles com os quais a gente não tem envolvimento, como uma coisa banal, né? Fulano morreu, bom, antes ele do que eu, né? E nesse momento, essa coisa de você valorizar a vida do outro e esse senso de comunidade e de proteger e cuidar do todo, do nosso próximo, é uma coisa extremamente importante para conter esse negócio de Covid-19, esse vírus, essa doença horrível. A gente precisa entender o valor da vida. Eu tenho certeza que todo mundo que perdeu um ente querido vítima dessa doença discorda do presidente da República, discorda dessa coisa de que a gente tem que enfrentar a pandemia, deixar de ser um país de maricas. Como assim, né? A gente vai enfrentar o vírus no braço, eu vou porretear o vírus até ele ir embora? Eu não entendo essa colocação. E isso faz com que as pessoas que perderam entes queridos, a lida deles com a morte seja mais difícil, seja mais pesada, seja mais demorada. Porque primeiro que a gente não tem os rituais clássicos, né, que a gente não pode dizer adeus para uma pessoa que morreu de Covid, porque a gente não pode velar, a gente não pode sepultar. Então é tudo meio distante, meio frio, e isso faz diferença especialmente para as pessoas que são mais religiosas. Isso magoa, isso deixa a pessoa de coração partido. Não basta perder esse ente querido, ainda não tem a oportunidade de fazer a última homenagem ali, né, fisicamente, de repente é simbólico isso, carregar o caixão até o cemitério e enterrar e colocar lá os tijolinhos da lápide. Tudo isso tem seu valor na psique humana. Só que é muito mais complicado lidar com a morte, além da gente não ter esses rituais, quando parece que ninguém liga, que ninguém se importa. Lidar com a morte nesse sentido é muito mais complicado, é muito mais sofrível. O processo é muito mais intenso. Então, eu diria para você, como ser humano, como educador, como alguém que se choca com a banalidade da morte e com quão pouco vale a vida das pessoas hoje em dia, é que você ajude as pessoas a lidar com essas mortes. Que você não seja alguém que diga dane-se, paciência, isso acontece com todo mundo, mas que você seja alguém que diga: eu sinto muito por você, eu sinto muito pela sua perda, eu entendo que você está sofrendo e eu gostaria de te apoiar. O que é esse apoio? É ouvir, é chorar junto, se for o caso, é conversar, sabe? A gente não precisa sair do cuidado da pandemia para dar esse tipo de apoio.
É assim que se lida com a morte. É assim que uma comunidade deveria estar lidando com a morte de tantos, e que vai aumentar. Serão mais mortes, muitas mais mortes ainda. Não dá pra dizer, de repente talvez mais 10 mil, 20 mil. A gente não sabe. As coisas acontecem com essa doença, né, 15 dias depois do que a gente imagina. Então, se está morrendo gente agora, conta 15 dias, 10, 15 dias para trás e veja o que teve nesse período. Feriado, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí você começa a encontrar os pontos de ligação. Mas fica aqui o meu apelo para você: não seja uma dessas pessoas que não se importa. Seja dessas pessoas que se importam e que mostra que se importa, que tem uma palavra de conforto, que tem uma palavra amiga, que tem um apoio para dar. Lidar com a morte nunca vai ser fácil, nunca vai ser simples. Mas, com certeza, lidar com a morte e a solidão ao mesmo tempo é realmente uma coisa devastadora. Bom, se você gostou desse episódio, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Eu estou tentando trazer toda semana uma nova reflexão para que a gente desenvolva mesmo essa empatia e esse senso de civilidade, de comunidade, tanto na vida pessoal, na vida profissional, em todas as áreas da vida, porque isso é importante em qualquer área da nossa vida. E obrigado por ter me ouvido, e espero ver você no próximo episódio. Tchau, tchau.